Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar num verdadeiro confronto de gigantes da ciência. É um daqueles embates que desafiam literalmente tudo o que achávamos que sabíamos sobre a base da nossa existência. Então, preparem as mentes, porque a gente vai questionar o que parecia ser uma verdade absoluta sobre o nosso universo. Pensem com a gente. E se a conversão de massa e energia for, na verdade, só uma ilusão? Desde as primeiras aulas de ciências na escola, a gente aprende que a matéria pode se transformar em energia. Mas, e se isso for apenas um truque da nossa percepção? Um mistério cósmico escondendo uma realidade muito mais profunda e unificada. É exatamente esse enigma que a gente vai desvendar agora. Bom, vamos começar pela base de tudo. Parte 1. O paradigma de Einstein e a lei estabelecida da conversão. Todo mundo conhece essa, né? A equação mais famosa da história. Para Einstein, E igual a mc ao quadrado não era só uma metáfora matemática elegante, era a descrição literal da realidade. É a ideia de que ocorre uma transformação direta, onde uma quantidade minúscula de massa simplesmente desaparece e, em troca, libera uma quantidade colossal de energia. E o argumento dele era forte, baseado em provas observacionais absolutas. Todos os dias, as reações nucleares aqui na Terra e os processos lá nas estrelas nos mostram esse princípio da conversão em ação. Mas a história muda de figura. Parte 2. A polaridade de X e as faces inseparáveis de uma única força. Aqui o negócio fica fascinante, porque temos um contraste direto. De um lado, a visão que dominou a ciência, a conversão do Einstein, onde a massa é sacrificada, aniquilada, para se tornar energia. Do outro lado, vem a polaridade de X, trazendo uma perspectiva radicalmente nova. Para ele, massa e energia não se convertem. Sabe por quê? Porque, na essência, elas já são a mesmíssima substância. Elas só existem em estados opostos. Ou seja, não tem aniquilação nenhuma acontecendo. É só uma mudança de face. Para pegar bem o jeito da teoria de X, a analogia do ímã é perfeita. Ninguém vira e diz que o polo positivo de um ímã se converte no polo negativo, certo? É absurdo. Eles são faces inseparáveis de um mesmo fenômeno. X usa um exemplo ótimo com a temperatura também. O calor e o frio não se convertem um no outro. Quando alguma coisa esfria, a polaridade do calor dela diminui e a do frio aumenta. É uma dança de proporções, não uma transmutação mágica. Claro que, logo de cara, surge aquele contra-argumento clássico que o próprio Einstein usaria. Peraí, a massa tem atributos físicos mensuráveis, ela tem inércia, ela resiste ao movimento. Já a energia é radiação, é movimento puro. E como X responde a isso? A sacada genial da teoria X é dizer que a inércia não é uma força isolada. A massa é simplesmente a face atual daquela polaridade, focada em resistir à mudança, enquanto a energia é a polaridade focada no fluxo. A essência de ambas continua sendo exatamente a mesma. A inércia absoluta não existe, é só uma perspectiva temporária nossa. O que nos leva ao próximo ponto. Parte 3. O emaranhado causal. A ideia de energia devorando energia. Vamos trazer esse conceito gigantesco para o nosso dia a dia. Pensem num evento biológico comum. Um animal caçando e devorando o outro na natureza. Aos nossos olhos, a massa e a inércia do alimento parecem sumir e se transformar na energia que o predador usa para correr. Mas a perspectiva de X revela os bastidores disso. A energia do alimento não sumiu nem foi convertida por milagre. Ela apenas mudou de estado e de portador. É, literalmente, energia devorando energia. O sistema unificado só está se reorganizando. E essa reorganização constante desce até o nível quântico. Tanto a mecânica quântica moderna quanto a visão do X concordam num ponto vital. O vácuo não é vazio. Nunca. Ele está lá, fervendo com energia de ponto zero e movimento microscópico constante. É como o X diz, se a orquestra cósmica parar de tocar, o baile acaba. O repouso absoluto simplesmente não tem espaço nas dimensões do nosso universo. Chegamos então ao clímax dessa discussão. Parte 4. A equação do todo e a meta-teoria das causas. Aqui a coisa fica filosófica e muito ousada. X bate o martelo dizendo que o acaso não existe de forma alguma. Acaso e vazio são só rótulos preguiçosos que a gente inventa para as leis que ainda não entendemos. Pela lei dele, existe uma teia gigantesca e simultânea de causas e efeitos governando absolutamente cada detalhe. Para cada pequeno efeito que acontece, um emaranhado de causas se une para formá-lo e depois se separa para dissolvê-lo, sem exceções. Mas como provar isso sem fazer a gente ler um quadro inteiro de cálculo diferencial avançado?
É nessa hora que a diferença conceitual entre as equações fundamentais brilha. Enquanto o E igual a mc² do Einstein foca na conversão direta de uma coisa em outra, a equação de X atua como uma mega teoria unificadora. Ela não tenta converter, ela mapeia. Ela junta as causas mecânicas de Newton, a relatividade de Einstein, o eletromagnetismo de Maxwell, o mundo quântico de Planck, a teoria do caos de Poincare e até a biologia. É como se ela traduzisse todos esses pilares separados da ciência para diferentes planos de causalidade dentro de um único sistema contínuo. Essa tabela mostra a transição brutal de paradigma. Onde a ciência clássica aceitava o acaso cego, a metateoria de X vê leis desconhecidas. Onde presumíamos um vazio absoluto, a gente descobre um tecido cósmico preenchido. Onde parecia ser o caos aleatório, existe na verdade um sistema 100% causal. Sim, a matemática disso é tão complexa que hoje nos parece imprevisível, mas o sistema em si é completamente determinista e interconectado, desde as menores partículas até as galáxias inteiras. Para amarrar tudo isso, essa frase do X é fantástica para a gente refletir. A energia é eterna e a polaridade é a sua dança. A conversão, no fim das contas, pode ser só uma ilusão para os nossos olhos, enquanto a gente assiste a energia trocar a roupa de massa pela roupa de radiação. O grande aprendizado aqui é entender a substância única por trás de tudo. Não apenas descrever as equações de um processo, mas tentar compreender o ser por trás da física que nos cerca. E para encerrarmos, a gente deixa essa provocação no ar. Se o acaso é meramente uma ilusão da nossa cabeça, e se absolutamente tudo está conectado nessa teia causal, que emaranhado invisível e colossal de causas teve que trabalhar em uníssono ao longo de bilhões de anos apenas para trazer o universo exatamente até este momento de contemplação? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise dos mistérios da nossa realidade e até a próxima.